Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o 13º salário. Este final de ano, a economia cearense recebe uma injeção de 3 bilhões e 3 milhões de reais devido ao pagamento do 13º salário aos trabalhadores. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, 2,8 milhões de cearenses receberão o benefício, cuja segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, os trabalhadores urbanos, rurais, avulsos e o doméstico têm direito a receber o 13º salário. Geralmente, o benefício é pago em 2 parcelas entre os meses de novembro e dezembro. Entretanto, as empresas podem fazer acordos com os funcionários e pagar a primeira durante o ano. Vamos ao fato. A gratificação de Natal, popularmente conhecida como 13º salário, é uma gratificação instituída em alguns países a ser paga ao empregado pela entidade patronal. O seu valor, embora variável, é geralmente aproximado ao de um salário mensal, podendo ser paga em uma ou mais prestações. A primeira parcela corresponde à metade da remuneração devida ao empregado no mês anterior. Deve ser paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro. Já a segunda parcela deve ser quitada até o dia 20 de dezembro. Para os trabalhadores, a gratificação já se tornou essencial, principalmente nesse período. Esse 13º vem para melhorar as compras, satisfazer o ego, né? E principalmente pagar as dívidas, né? Que algumas pessoas fazem durante o ano e esse 13º eu acho que vem para ressarcir isso aí também. Ajuda muito, né? Que tem que comprar alguma coisa para o Natal, aí é onde ele ajuda, né? Porque é um dinheirinho a mais que a gente está esperando todos os anos, né? No final de ano, para a gente pagar as dívidas, ajudar a comprar algum presente, alguma coisa para dentro de casa, né? E ajudar o esposo, né? E para falar mais sobre o 13º salário, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro, e o auditor fiscal, Pedro Jairo Nogueira Filho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, vamos começar falando então desse 13º, né? Como é que surgiu o 13º? Qual o objetivo, a finalidade do pagamento desse 13º salário? O 13º salário surgiu como obrigatoriedade para as empresas na década de 1960. Né? Então ele já tem esse caráter compulsório, obrigatório, né? Que as empresas devem pagar o 13º há mais ou menos 50 anos. Né? Então, no ano passado, o 13º, com caráter obrigatório, completou 50 anos, né, como legislação. Antes, as empresas forneciam esse valor como uma espécie de benefício para os empregados, né, um agrado, uma quantia melhor para que eles pudessem fazer frente às despesas, né, de Natal. Né? Então, as empresas concediam dessa forma. Contudo, esse benefício, entre aspas, aí, foi convertido em lei e se tornou uma parcela remuneratória obrigatória para as empresas. Isso mesmo. Era comum, inclusive, ele constar, essa chamada gratificação natalina, exatamente porque tem relação com o Natal, em algumas convenções coletivas, né? Isso. Principalmente da região mais adiantada do país, né? Isso foi sendo trazido até virar lei para todo o país. Então pode ser chamado também de uma gratificação natalina. O nome técnico mesmo é gratificação natalina. E o nome de guerra, vamos dizer assim, é o 13º. Que é mais popularizado, né? Como 13º salário. Mas popular mesmo é 10º. 10º, menor ainda, né? Mas assim, esse 13º salário, né? Ele tem o mesmo valor dos salários dos outros meses, é calculado, são contadas também, contabilizadas horas extras, como é que é o cálculo desse valor? Na verdade, posso? À vontade. A gente teria que falar de uma palavrinha que às vezes a gente esquece, que é a remuneração, né? Porque o salário, a gente procura chamar de salário aquilo que é básico. Então vamos supor, se é um empregado que recebe salário e mais o adicional noturno, a soma disso a gente chamaria de remuneração. Então a lei fala que essa gratificação é igual à remuneração do empregado em dezembro. Tá? Então, obviamente, se ele vem recebendo adicionais com habitualidade, com certa frequência, haverá um respingo disso, vamos dizer assim,
no pagamento do 13º. Mas vamos supor que só no mês do ano ele recebeu o adicional noturno e passou a trabalhar durante o horário normal. Então, no máximo, você vai colocar 1/12 de reflexo no 13º. Por quê? Porque a remuneração dele já não vai contar com aquela parcela adicional. Tá? Entram aí nesses cálculos as comissões, assim, os trabalhadores que trabalham, né, e ganham por comissão ou ganham as comissões? Também repercute, né? A remuneração no mês de dezembro, né? O que foi recebido ao longo do ano, né? Também vai ser contabilizado, né? Em termos de média, né? Para efeito do cálculo do 13º salário. Embora a legislação diga que a base de cálculo do 13º seja a remuneração do mês de dezembro, né? Isso poderia levar a uma interpretação. Não, se ele não ganhou comissão no mês de dezembro, então vai ser só o mês de dezembro. Mas não é justo, né? Que ao longo do ano, né? Porque o período aquisitivo do 13º salário coincide com o ano civil, né? De janeiro a dezembro. Então, daquilo que foi pago ao longo do ano vai ter uma repercussão lá no cálculo do 13º, né? Para efeito de remuneração, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre o 13º salário. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo, né? Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem, e você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Como a gente falou até no bloco anterior, o 13º salário pode ser pago em 2 vezes. Podem ser só realmente nessas parcelas, pode ser dividido em mais vezes? Como é que fica realmente a questão, as possibilidades desse pagamento, né? Para aquela pessoa que não trabalha com a fiscalização, né, na justiça, parece mais vantajoso se houvesse a divisão em mais parcelas. Mas se a gente analisar pelo lado do poder econômico que existe hoje instalado, provavelmente, se for diluído em mais parcelas, o benefício vai acabar se extinguindo. Até porque ele cumpre uma função social muito importante exatamente no final do ano, né? Como o doutor Luiz Flávio falou. Na verdade, assim, a primeira parcela, ela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro, não é isso? 1º de fevereiro até 30 de novembro, primeira parcela. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Certo? Então, o que a legislação fala é isso, né? Dá esses prazos para efeito de pagamento. Agora, também pode haver a coincidência do pagamento da primeira parcela com as férias. Né? Aí, né, doutor? Que aí o empregado tem que pedir isso, é faculdade dele até janeiro. Se ele não pedir essa coincidência até janeiro, fica a critério do empregador conceder ou não. Ele pode conceder. Conceder uma parcela do 13º nas junto férias. com o pagamento a primeira parcela coincidente com a época em que o empregado vai receber o valor das férias. Certo? E além do valor das férias, ele também recebe a primeira parcela do 13º. Certo? Aí o empregado requer isso aí, a empresa,
durante o mês de janeiro. Ele tem um prazo de 1º a 31 de janeiro para fazer esse requerimento. E ele fazendo esse requerimento, nesse período de 1º a 31 de janeiro, na ocasião em que ele for tirar as férias, ele diz, olha, eu gostaria de receber a minha primeira parcela juntamente com as férias. Aí a empresa deve pagar também o 13º junto com as férias. A empresa pode se negar a fazer esse tipo de... Não. Não, já... Não. A não ser que ele perca o prazo de janeiro. Aí ele inverte. Aí fica a critério da empresa conceder ou não. Ela tem até 30 de novembro, como o colega falou, para pagar. Mas ela pode conceder antes, não custa nada. Se o empregado pede, a empresa tem caixa para isso. Agora, uma coisa interessante é que a primeira parcela é metade do salário. Por isso que, às vezes, há uma diferença entre o valor da primeira parcela e da segunda. Então, às vezes, a remuneração, como a gente está colocando aqui, é maior do que o salário. Então, a primeira parcela, às vezes, é menor, e aí, quando ele receber a remuneração, desconto com as médias, aí desconta aquela primeira metade do salário. Então, normalmente, a segunda parcela, para quem recebe valores além do salário, costuma ser mais popular, né? Mais robusta, né? A segunda parcela. Esse aí é um aspecto interessante, mas às vezes acaba não acontecendo isso por conta de que na primeira parcela não há incidência do imposto de renda, né? E da contribuição previdenciária, né? Então, o empregado recebe a primeira parcela livre da tributação, né? E a tributação em que momento vai ocorrer sobre o total recebido? No momento do pagamento da segunda parcela. Então, e aí acontece da segunda parcela ser um pouquinho menor. A contribuição, então, incide em cima do 13º também. Incide. De INSS. Porque tem natureza salarial. É salário, né? 13º, salário. Então, né? também tem natureza salarial, vai incidir a contribuição para a Previdência, né? Para a Previdência Social e até também para a questão de imposto de renda, né? Quem recebe valores maiores também vai pagar o imposto de renda. E o FGTS será depositado nas duas ocasiões, diferente da contribuição previdenciária. Então, se ele recebe a primeira parcela em maio, junto com o depósito sobre o salário dele, vai ter que entrar o depósito sobre a primeira parcela. Quando for no final do ano, ou até antes, se for o caso, aí entra o salário dele desse mês, ou a remuneração, e mais o complemento do 13º. Então, ele tem 2 meses de depósitos maiores, vamos dizer assim. O FGTS é um encargo da empresa, né? A empresa, quem recolhe o FGTS, sai do bolso da empresa, né? Aí, ao recolhimento, tanto por ocasião do pagamento da primeira parcela, né? Como por ocasião do pagamento da segunda parcela, diferentemente das contribuições previdenciárias e do imposto de renda, né? Que no caso o empregado paga também. E isso aí só ocorre na segunda parcela, imposto de renda e previdência, né? E o FGTS nas duas. Como é que fica com relação às datas? A empresa que escolhe, por exemplo, do pagamento da primeira parcela, né? Tem essa margem, esses meses? Tem alguma data que tem que ser prevista? Enfim, a data limite é 30 de novembro. Agora, o que às vezes o empresário não compreende é que quando a lei fala até, é peremptório, ou seja, não há como esticar, vamos dizer assim. Então, se o dia 30 cai no domingo, a empresa tem que pagar na sexta, que seria no dia 28. Ela não pode pagar no dia 1º de dezembro, porque ela descumpre a lei dessa forma. E a segunda parcela, do mesmo jeito, 20 de dezembro é o limite. Se 20 de dezembro cair no final de semana, ele tem que pagar antes. Sendo que no caso de quem recebe por comissão, nós temos um pequeno problema, porque a melhor comissão costuma ser depois do dia 20 de dezembro, que seria no Natal. Então, ele vai receber o 13º pela média de comissões dos 11 meses, e aí vai haver um ajuste de contas até dia 10 de janeiro, né, que provavelmente vai ser favorável ao empregado, e aí ele recebe um complemento do 13º até o dia 10 de janeiro, em cima das vendas que ele fez posteriores, vamos dizer assim, a 20 de dezembro. Detalhes aí em relação ao comissionista, né, o que recebe comissões. Era isso que eu ia perguntar. É algo bem particular de quem recebe pouco. Essa parcela remuneratória denominada comissão, né, vendedores, né, assim, que normalmente ganham comissões pelas vendas. Também, né? Pode chegar a ganhar, né? Normalmente, porque tem esses detalhes que a gente falou agora, o trabalhador realmente tem que ficar atento, principalmente a quê, né, na hora de receber o 13º, porque ele pode notar realmente a falta de algum, de alguma comissão, então a quem ele pode recorrer, né, a quem ele deve ficar atento nesse cálculo, né, ele deve ter algum cuidado ao longo do ano, de estar realmente, enfim,
anotando e acompanhando de alguma forma? Se ele ganha variável, ele já é uma pessoa que normalmente tem um nível intelectual um pouco melhor, porque até para ele calcular a própria comissão, ele exige um pouco de matemática. Então é de bom tom que ele vá anotando ou vá guardando seus contra-cheques para no final do ano ele fazer ele mesmo a conta e conferir. Agora, se houver dúvida, o primeiro caminho é a empresa. A empresa tem que abrir as portas para o empregado colocar seus problemas. Se isso não for obtido, o sindicato seria o melhor caminho, porque ele representa os interesses da categoria. Se ainda persistir a dúvida, o Ministério do Trabalho tem plantonistas, né, no período da manhã, auditores fiscais, que poderiam perfeitamente refazer esse cálculo junto com o trabalhador e orientá-lo. Em último caso, recorre à Justiça do Trabalho. Né? Em último caso, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o 13º salário. No caso de demissão, né, o trabalhador ele ainda tem esse benefício do 13º? Tem. Ele tem, dependendo da situação, normalmente ele recebe o 13º proporcional, né? Se a demissão ocorre, digamos assim, no decorrer do ano, né? Ela ocorre no decorrer do ano. Então ele recebe de forma proporcional. Seja quando ele pede demissão, seja quando ele é demitido sem justa causa, seja quando há rescisão indireta, né, que é tipo forçado a fazer um pedido de demissão, mas na verdade ele está sendo pressionado de alguma forma, está tendo algum problema na empresa. Em todas essas situações ele tem direito ao 13º proporcional, a não ser naquela outra hipótese, né, da dispensa com justa causa, né, se ele deu um motivo, né, para justa causa, sei lá, praticou um ato de improbidade na empresa, né, um furto, alguma coisa assim, isso foi constatado, aí nesse caso ele perde essa verba proporcional. Aí nós temos o complicador de quando ele já recebeu o adiantamento, né? Porque aí no caso ele deveria devolver esse valor, mas aí tem um limite da rescisão que não pode ser negativo, né? Vai haver uma compensação, né, por ocasião da rescisão. Se ele já recebeu uma parcela, vai ser descontado. Só no caso do trabalhador que foi demitido por justa causa, né? Com justa causa. Né? Se ele deu realmente um motivo para ser dispensado. Né? Mas se a dispensa foi só porque a empresa está passando por uma dificuldade, por exemplo, isso aí não é justificativa. Né? Só se o empregado realmente cometeu uma falha, né, que pode dar, seja a dispensa com justa causa. Aí nesse caso ele perde o valor. Uma pergunta muito comum também, Lúcio, é quando o empregado está no contrato de experiência, porque ele fica achando que por ser experiência não teria direito. Tem direito do mesmo jeito, férias e 13º, só que proporcional aos meses que ele trabalhou. E aí vem aquela questão, não necessariamente vai ser 3/12avos, porque depende de quando começar e terminar, porque o 13º ele é calculado em cada mês do ano civil. Então vamos imaginar que ele entre no dia 20 de março. Sobre o mês de março ele não terá direito. Por quê? Porque são no mínimo 15 dias para dar direito a 1/12avos. Então como ele entrou no dia 20 de março, o mês de março já não contaria para o 13º. Mas o mês de abril, dependendo do dia que ele sair, vamos supor que ele saia dia 16 de abril, então ele terá 1/12avos. Não tem em março, mas tem em abril. Mas se ele entrar dia 20 de março e sair dia 10 de abril, em que pese o percurso ser maior do que 15 dias, ele não vai receber nada de 13º, porque no primeiro mês ele não tem mais de 15 dias, ou 15 dias, e no segundo também não. Depende do prazo do contrato, né? Exatamente. E da data, contrato de 90 dias, da data de ingresso, né? E o contrato de experiência até 90 dias, né? Até 90 dias. Então, se de repente, dependendo da combinação de meses, se ele trabalha 15 dias em um mês, né, 30 dias num outro mês, mais 30 dias num outro mês, mais 15 dias num outro mês, digamos assim, se isso for possível, né, dentro dos meses, ele acaba recebendo 4/12avos. Exatamente. Né? Acaba recebendo 4/12avos de 13º e não apenas 3/12avos. Isso também inclui a questão dos trabalhadores temporários, os menores aprendizes têm direito a 13º? Os menores aprendizes também sim. Também. Só que eles vão receber menos porque o salário deles é menor. Né?
Agora, a gente poderia até dizer aprendizes agora, porque antes era menor, agora é de 14 a 24. Por quê? Porque tem a questão da insalubridade, da periculosidade, que não haveria aprendizagem se você não estendesse a idade, porque um menor não pode trabalhar em atividade perigosa. Então, hoje a aprendizagem, ela vai até 24 anos. No caso de deficiência? Também ela até supera essa barreira. Essa barreira da data, que ele já não é menor. Né? Ele já não é menor. Né? Nesse momento aí, se ele passa dos 18 anos, completa 18 anos, já não é menor. Pronto. Então fica inadequada a denominação menor aprendiz. Para esse né? caso. Então o menor aprendiz ele tem direito ao 13º salário, porque ele recebe salário. Agora, o estagiário ele não tem direito. Estagiário, né? Não, o estagiário não tem direito porque ele não recebe salário. Ele recebe, se for o caso, uma bolsa. Né? Ele recebe uma bolsa. Né? Então ele não tem direito ao 13º salário. Do mesmo modo, a questão da diarista. Né? Aquela diarista que vai na sua casa, né, e que você paga pela diária. Como é que acontece isso? A diarista vai na sua casa, presta o serviço e ao final do serviço ela é paga, ela é remunerada pelo serviço que ela executou. Né? Então isso aí em princípio não gera o vínculo empregatício. Isso que ela está recebendo é um valor de um contrato de empreitada. Né? Foi realizado o serviço, está aqui o pagamento. Né, pelo serviço. Então, normalmente, o que é que se faz? Nesses casos de diaristas, o valor da diária ele já é estipulado um pouco maior do que a remuneração de um dia de salário em relação ao salário mínimo, digamos, justamente para cobrir essas verbas referentes a 13º e férias, né, por exemplo, que não tem direito. É o mesmo caso do estivador do porto, né? Chamado trabalhador avulso, que ele não tem empregador. No entanto, quando o tomador do trabalho dele vai pagar para o seu sindicato ou algum gestor, ele já embute essas parcelas porque ele tem direito ao 13º. Porque ele tem direito. O trabalhador avulso tem direito. Está lá na Constituição Federal. Né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O trabalhador avulso também tem direito a 13º, férias. Tem direito. E o temporário tem porque, na verdade, ele é empregado. Temporário. Apesar do nome trabalho temporário, ele é empregado. Ele tem carteira assinada. Porque às vezes se chama de trabalho temporário aqueles no sistema de terceirização, né? Até 90 dias, né? Aqueles contratos até 90 dias, até 3 meses, né? Então, se utiliza aquela forma de terceirização de serviço. Tem uma empresa interposta, né? E acontece aquele trabalho, o trabalho temporário. No final do ano, né? Quando chega no final do ano. Para substituição de pessoal regular e permanente da empresa ou acréscimo extraordinário de serviço. Então, se contrata, por exemplo, uma loja que vai vender muito no período de Natal. Então, ela contrata esse pessoal chamado temporário. Né? O contrato dele naquela empresa é temporário, mas na empresa que ele, por intermédio da qual ele é contratado, esse contrato já é mais prolongado. Né? Ele tem direito a 13º. E, por fim, a questão do afastamento. Né? O INSS, por exemplo, na licença maternidade, ele já paga essa parcela a mais de 13º. Então, o empresário, o empregador, se ela passa, por exemplo, 120 dias, equivale mais ou menos a 4/12, né? Isso. Aí o empresário só teria que pagar os outros 8, porque a Previdência já pagou. Vai ficar com a parte de 4/12 do 13º vai ser pago pela Previdência e 8/12 pela empresa, né? Digamos assim, né? E outros afastamentos também, como citados aqui. Doença, né? Doença, exatamente. Obrigada pelas informações, pela participação dos senhores. A gente que agradece. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o 13º salário. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é defato-de-direito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!
Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o trabalho temporário. Quando está chegando o fim do ano, as empresas começam a fazer as contratações extras para atender à demanda do Natal. A forma mais comum de contratação de novos empregados nesta época é através do contrato de trabalho temporário. O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços e está regulamentado pela Lei número 6.019 de 1974. A mesma lei condiciona o funcionamento da empresa de trabalho temporário ao prévio registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos ao fato. Não apenas no final do ano, mas geralmente nos períodos de aumento de demanda, empresas, lojas e fábricas costumam contratar o trabalhador de forma temporária. Nesta loja, os picos de vendas são concentrados nos últimos meses do ano. E só no final de 2013, mais de 500 funcionários foram contratados. E segundo o gerente, a chance de efetivação é grande. Eu também sou um funcionário que entrei também como temporário, né, e me destaquei, né, batendo minhas metas, chegando no horário, não faltando. Isso faz com que o funcionário fique na loja, que é uma loja muito boa, que contrata muita gente, que paga tudo em dia. Carlos foi um deles. Começou no final do ano como temporário e conquistou a vaga de emprego. Se depender de cada um de nós, é apio da oportunidade da pessoa ser vendedor, ser vitrinista e na frente ser um gerente, né? E é isso que assim, a oportunidade que ele dá, não só o emprego temporário, mas depender de cada funcionário, do contínuo ao vendedor, depende da pessoa. Mais sobre o trabalho temporário, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho Hermano Queiroz e o advogado trabalhista José Augusto Rosário Dias. Sejam bem-vindos. Obrigado. A gente falou ali no início as situações de contrato temporário, né? Na verdade, na prática, que situações são essas, né? Quando uma empresa, enfim, pode realizar a contratação de trabalhadores temporários? Bom, como você abordou no início, a Lei 6.019, ela estabelece as hipóteses em que a empresa poderá fazer o contrato por prazo determinado. Isso acontece, essa excepcionalidade, porque a regra é que o contrato de trabalho ele seja por tempo indeterminado. Na realidade, quando o empregador contrata o empregado, a ideia é que aquele contrato dure indefinidamente, até porque é o meio de subsistência, meio de alimentar do próprio empregado. Então, para ele ser por prazo determinado, a lei estabelece quais são as situações. A Lei 6.019 fala em acréscimo extraordinário de serviço e fala em substituição da mão de obra. Por exemplo, quando o empregado tira férias, né, o empregador pode se valer de um outro empregado para substituí-lo nas férias, contratando ele por tempo determinado através do contrato temporário. Quando uma empregada fica gestante, né, tem aquela licença, se afasta para gozar a licença maternidade, o empregador pode contratar, né, uma pessoa para ficar somente naquele período e o faz através do contrato de trabalho temporário. Essas contratações de final de ano, elas já são em função do acréscimo extraordinário de serviço, né, que realmente é uma época para os lojistas, principalmente, em que aumenta muito a demanda pelos produtos dele, né? Então a lei autoriza que ele, para não ter que ficar com aquele empregado o ano todo, ele estabeleça uma contratação apenas por um determinado período. Isso acontece muito no fim do ano em períodos sazonais, como época de Páscoa, aumento de demanda mesmo das empresas, né? Aqui essas empresas devem ficar atentas na hora dessa contratação, né? Essa contratação, como é que esse trabalhador é contratado? É com carteira assinada? É tudo direitinho? Assim, como é que é feita essa contratação? Não, normalmente ele é contratado mediante um contrato que deve ser firmado por escrito, e estipulando o prazo de contratação. Ter o cuidado também ao contratar que ele deverá ter o salário condizente com o funcionário que estiver exercendo a mesma função, não poderá haver divergências salariais e tem aquele prazo estipulado, né, que poderá ser do máximo de 3 meses, podendo ser, em casos excepcionais, prorrogado por mais 3 meses, né?
Quando esse trabalhador temporário é contratado para substituir determinada função desempenhada pelo empregado que está ausente, a questão salarial, ela tem que ser, o valor salarial tem que ser o mesmo? Existe alguma determinação com relação ao valor salarial? A lei 6.019, ela estabelece, né, uma espécie de equiparação, né? Ela diz que, dentre os direitos do empregado contratado pelo trabalho, por um contrato de trabalho temporário, ele tem direito à mesma remuneração, né, que aquele empregado efetivo, vamos chamar assim, da empresa que exerça as mesmas funções. Há uma equiparação, então ela é obrigada a pagar efetivamente o mesmo salário. Tá? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. De volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre o trabalho temporário. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo, né? Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem, e você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflito os valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. A contratação desse trabalhador temporário, né, ela cumpre os mesmos direitos que um trabalhador comum, ou seja, ele tem direito a FGTS, recolhimento do FGTS, enfim, ele tem os mesmos direitos do trabalhador comum? Deverá ter os mesmos direitos, com exceção de o aviso prévio, porque o contrato é temporário, deve estar definido o período, né, de vigência desse contrato e está sujeito às mesmas responsabilidades. Por exemplo, pode haver uma demissão por justa causa, caso fique provado, né? Pode ser antecipado a rescisão do contrato, sem haver pagamento de qualquer multa. Tem direito a horas extras, enfim, esses outros direitos também? Trabalhos extraordinários, terá direito da mesma forma que o trabalhador regido pela CLT. O que é mais comum acontecer nesse período, né? Porque assim, as contratações temporárias, elas acontecem assim em grande quantidade, principalmente agora no final do ano, para esse trabalhador que está aproveitando a oportunidade, né? A que ele deve ficar atento na hora de escolher realmente, de se colocar à disposição numa vaga de emprego temporário? Bom, eu acho assim, normalmente, aquilo que eu falei no início, a ideia do trabalhador, quando ele vai se colocar em um posto de trabalho, é permanecer, né, por muito tempo. É dali que ele tira o seu sustento. Então, normalmente esses contratos de trabalho temporário, há uma tendência, né, até estatística nesse sentido, de que uma parte desse pessoal termina por ser aproveitado nas empresas, né, e permanece, mesmo após expirado o prazo temporário da contratação, eles findam por ser absolvidos pela empresa, né? Então, eu acho que ele tem que ter o mesmo ânimo de trabalho, de participação, que ele teria como se fosse uma coisa definitiva, né? Porque somente desta maneira ele vai conseguir cumprir bem assim, as ordens do empregador, vai se adaptar bem ao posto de trabalho e, numa situação eventual, dependendo do aquecimento da economia e de outros fatores, ele vier a ser contratado definitivamente pela empresa. Porque, como eu falei, é uma excepcionalidade que a lei autoriza em alguns casos, mas não impede que, terminado aquele contrato,
né, ele possa efetivamente ser contratado por prazo indeterminado, né? Então o trabalhador, acho que tem que ter aquele mesmo empenho, né, não ficar com aquela ideia de que eu vou ficar aqui só um mês, só 2 meses, não precisa me esforçar. A experiência mesmo mostra que efetivamente há uma boa parte deles que são contratados em definitivo pelas empresas. E essa própria lei, né, doutor Emanuel, ela buscou exatamente abrir o mercado de trabalho porque havia uma dificuldade de emprego e ela veio exatamente pensando nesse objetivo, de eles fazerem um preâmbulo para que um aprendizado perfeito e uma possível contratação futura, né? Exatamente. Ela veio, a grande vantagem dela para o empregador além de ser possibilitar que ele contrate para suprir uma lacuna, por exemplo, né, para um excesso de serviço, também ele desonera um pouco o empregador, né, porque ele não vai pagar, como o doutor Zé Augusto falou, ele não vai pagar aviso prévio, né, ele não vai pagar algumas verbas, terminou aquele contrato, ele vai pagar as verbas devidas normalmente, mas não vai pagar nenhuma espécie de indenização, vamos assim dizer, porque o contrato vai terminar, a não ser que ele termine antecipadamente, né, mas se ele contratar por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, terminou aquele prazo, ele vai pagar as verbas normais, não vai ter nenhum ônus extraordinário como teria se tivesse contratado por prazo indeterminado, né? Ele só pode ser prorrogado por mais 3 meses, é isso, como doutor? Poderá ser, né, doutor? A lei fala que, a lei é um pouco antiga, a lei é de 74, e ela cita lá que essa autorização teria que vir do Ministério do Trabalho, né? Eu acredito que hoje em dia, eu não sei se isso ainda vigora desta maneira, né? Se tem ainda essa burocracia, né? 74 já são 40 anos quase. Eu acredito que isso aí esteja um pouco mais flexível hoje, mas a permissão é somente por mais um período, né? No caso de trabalhadores temporários que sofrem algum tipo de acidente, né? Eles têm alguma estabilidade, alguma segurança nesse sentido? Bom, a lei não fixa essas possibilidades. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, já tem incorporado à sua jurisprudência, né, aos seus julgados, ao seu entendimento repetitivo, né, comum de que, tanto no caso do empregado acidentado, quanto no caso, por exemplo, da empregada gestante, se durante o curso daqueles 2 meses sobrevier uma gravidez, né, ou sobrevier um acidente para o empregado, ele tem direito à estabilidade, ainda que se tivesse estabelecido que o contrato só duraria 2 ou 3 meses, né? O empregador vai ter que esperar até terminar o prazo da estabilidade, no caso da gestante, 5 meses após o parto, no caso do acidentado, até 1 ano após ele retornar da licença previdenciária, o empregador vai ter que esperar sob pena de pagar uma indenização substitutiva àquela estabilidade. Mas isso aí é o que a gente chama de uma construção jurisprudencial, né? Não está fixado na lei, mas é uma posição muito assim, elogiável do TST, né? Porque está se preocupando, né, com 2 situações, especificamente essas 2, em que o trabalhador está muito vulnerável, né? A gravidez, o estado pós-parto, torna a mulher vulnerável, e também um empregado que sofre um acidente, ele fica vulnerável, ainda que ele não tivesse aquela expectativa de ficar por mais tempo, mas é um momento muito delicado, e o TST tem se posicionado nesse sentido. O senhor acredita que a lei, como o senhor falou, é uma lei antiga, mas ela atende hoje as demandas assim, do trabalhador com relação a esses direitos, enfim, as questões trabalhistas? Entendo que sim. Ela se preocupa muito a legislação trabalhista, ela se preocupa muito também em olhar sobre esse aspecto, o Ministério do Trabalho é bem atento para isso, e os direitos deles são assegurados, sim, são assegurados. Qual a diferença aqui, para a gente deixar claro, desse trabalho temporário e, por exemplo, um contrato de experiência? O contrato de experiência é outra espécie, porque essa lei, inclusive, ela fala, é uma espécie de terceirização. Pela Lei 6.019, na realidade, esses empregados, eles são recrutados de empresas cuja finalidade é ceder trabalhadores temporários. Mas a CLT, ela prevê também outras hipóteses de contratação por tempo determinado, né? Que é o caso do contrato de experiência, é o caso do contrato que chama por obra certa, né? São alguns contratos também que a CLT autoriza.
Eu acho até que na prática, talvez os empresários se utilizem mais do contrato de experiência, embora a meu ver de uma forma equivocada, porque o contrato de experiência não é para isso, né, do que propriamente do trabalho temporário, até por conta dessa intermediação aí. Né? Mas o contrato de experiência é aquele que aí o empregado também pode ser contratado por até 6 meses, né? E durante aquele período de experiência ele vai ser testado, né? Ele vai ser testado para poder saber se ele realmente vai se adequar àquela função, né? Então é um pouco diferente, porque o temporário ele tem que chegar e dar conta do recado, né? Ele vem ali tirar as férias, tirar uma licença, atender uma demanda de Natal, uma demanda de Páscoa, uma demanda do Dia das Mães, né? Dessas épocas de pico do comércio. Aí ele tem que dar conta do recado, ele não pode ser testado. Em tese, a ideia não é testá-lo para ver se ele vai ficar depois na empresa. Mas o empregador até que poderia, né? Você pode se servir do contrato de experiência e depois, se do caso, efetivar. Mas a maneira correta de contratar efetivamente é pela lei do trabalho temporário. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o trabalho temporário. Qual a diferença, por exemplo, do trabalho temporário para o contrato de experiência? O contrato de experiência é uma outra forma que a lei admite de contratação por tempo determinado. A lei fixa um prazo máximo de 3 meses para que a empresa contrate, admita um empregado para que ele possa durante aquele período de experiência, ser testado para ver se efetivamente ele vai se adequar, vai se adaptar àquele cargo e vai dar conta das funções, certo? Então, a finalidade da experiência é essa. Já o contrato temporário, a lei autoriza que o empregador contrate pessoas para suprir ou lacunas por conta de afastamento, como eu falei antes, né, de férias, de licença, ou então para atender uma excepcionalidade de demanda de serviço. Então, em tese, né, pela lógica, essas pessoas contratadas pelo contrato temporário, eles já têm que ter alguma experiência, né, porque ele já vai ali passar 1 mês, 2 meses ou 3 meses para resolver um problema da empresa. Né? Não é muito coerente que a empresa o contrate para testá-lo nesse período. Mas eu acredito que talvez até na prática isso até ocorra. Até por um equívoco da contratação, até mesmo porque talvez seja mais fácil contratar. A experiência é um contrato menos formal, já que o contrato temporário envolve uma terceira pessoa, que seria uma empresa prestadora. Então, acredito que na prática a coisa até se confunda, mas existe essa diferenciação básica da lei. Tem outras contratações por tempo determinado? Assim? Tem, por exemplo, no setor rural, que se vê muito, problema de safra, né? Então, há o contrato que é feito por safra, né? Há o contrato por obra certa, por exemplo, na construção civil, isso é muito comum, você verificar uma obra chegar a um determinado ponto em que ela vai precisar dos pintores. Então, você não poderia ter um pintor aguardando que o prédio ficasse pronto para ele trabalhar. Então, são várias situações em que pode ser feito um contrato por obra certa. Entre a questão também, quando o senhor falou dessa terceira empresa, dessa figura da empresa, é também semelhante ao contrato terceirizado ou não? É outro tipo de contratação? O contrato temporário até registra-se, né, na doutrina e na jurisprudência como a primeira hipótese de terceirização prevista em lei. É uma lei de 74. Então foi a primeira vez que a lei falou em terceirização, que a lei, vamos dizer assim, legitimou a forma de você contratar através de outra empresa, contratar um empregado através de outra empresa. É a primeira hipótese disso aí. Então existe essa formalidade que às vezes até dificulta mais a contratação. Mas existem empresas que são especializadas em recrutar, em contratar empregados para cedê-las para as outras em situações que a lei autoriza o contrato temporário. Nessas empresas, ele não tem subordinação com a empresa contratante, né? Uhum. Ele recebe da empresa tomadora de serviços, né?
e ele tem uma diferenciação bem acentuada com os que trabalham realmente sobre a legislação da CLT dentro da empresa. A subordinação dele é a empresa a que ele pertence e não a que ele presta serviço. Quais são as diferenças maiores entre o contrato do trabalho temporário e do terceirizado, além dessa questão da subordinação, né? Remuneração. A terceirização, ela tem umas hipóteses previstas em lei. Essa do trabalho temporário é uma. Mas com o tempo, a lei não acompanhou o avanço das formas de contratação, né? Então hoje já se admite terceirização em várias, vamos dizer assim, várias tarefas dentro de uma determinada empresa. E como a lei não acompanhou isso aí, não existe hoje uma lei de terceirização, a jurisprudência, né, principalmente o TST, ele foi elaborando súmulas e construindo uma jurisprudência para poder regulamentar isso aí, tá certo? Mas o trabalho temporário, ele é uma espécie de trabalho terceirizado. Muito embora a empresa possa também contratar diretamente esse trabalhador para passar aquele determinado período, com fundamento em autorizações da própria CLT, que aí já seria uma contratação direta. Aí existe um artigo da CLT que diz que também, em casos de aumento de serviço, ou em tarefas, ou em atividades que sejam concentradas em época, como é o caso, por exemplo, de uma obra certa, né, os pintores só trabalham durante 3 meses ou 4 meses, né, o pessoal só trabalha durante um período, a CLT também autoriza. É outra forma de contratação temporária, mas sempre lembrando que isso aí é uma excepcionalidade, né? A lei ela incentiva o contrato indeterminado, somente autoriza o determinado em determinadas situações, em situações específicas. Né? Na terceirização, né, doutor, mas tem o problema da atividade fim, né? Hoje o TST já tem esse entendimento que as atividades que podem ser terceirizadas são aquelas chamadas atividades meio, né? Só aquelas atividades intermediárias da empresa. A atividade fim da empresa, ela não pode ser terceirizada. Hoje o entendimento é mais ou menos nesse sentido aí. Hoje, com relação a esses trabalhadores, né, temporários, que isso também é uma forma de terceirizado, quais são os direitos mais precarizados? Quais são as situações assim que fazem realmente o trabalhador de repente recorrer à Justiça do Trabalho? Enfim, quais são as situações mais comuns hoje? Responde. Não, assim, bom, o que é que acontece? Às vezes o empresário, né, não são todos, ele pode se utilizar da terceirização como uma forma de diminuir seus custos, né? A terceirização não é feita para isso, para que ele diminua o custo, para que ele precarize direito do trabalho. É uma forma de ele melhor estruturar a sua unidade de produção, né? Não é para ele pagar salário mais barato, para deixar de pagar férias, 13º, até porque o entendimento da jurisprudência é de que há necessidade de haver uma igualdade remuneratória, né? Tudo que o terceirizado, que o empregado efetivo ganha, o terceirizado tem direito a receber também. Mas, infelizmente, o que é mais comum acontecer é não haver essa equiparação, né? É o empresário se utilizar da terceirização para pagar um salário menor, para diminuir seu custo nesse aspecto aí, que não é o que se chama de terceirização ilícita, né? Não é efetivamente a intenção da terceirização precarizar situações, mas efetivamente é o que acontece, né? O desvio de função também é muito, muito, nesses casos, você aproveita que está ali, já pede para fazer uma hora e vai entrando, então um dos fatores também movimenta muito a Justiça do Trabalho. O trabalhador temporário que tiver algum desses direitos, né, assim, precarizados, enfim, nesse período de contratação, não receber algum dos direitos, né, que ele tem, ele deve procurar quem? Inclusive também para tirar dúvidas, né? Assim, a orientação pode ser dada pelo sindicato, né, pode ser dada pela delegacia, superintendência hoje regional do trabalho. Eles têm atendimento nesse sentido aí para dar aquela orientação, para dizer, né? E dependendo da orientação, ele vai tentar amigavelmente com o patrão resolver isso aí. Se não resolver, infelizmente o caminho é o da Justiça do Trabalho, onde vai entrar com a reclamação para tentar receber esses direitos que lhe foram sonegados, né? Ok. Obrigada pela participação dos senhores. Obrigado.
Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o trabalho temporário. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defato@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá! Olá, no programa De Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a Previdência Social. A Previdência Social foi criada para oferecer um seguro social para as pessoas que contribuem. É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos seus segurados. A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade de trabalho, seja por doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão. Vamos ao fato. Entre todos os serviços oferecidos pela Previdência Social, a aposentadoria é geralmente a que demanda mais dúvidas e anseios por parte dos segurados. No Tribunal Regional do Trabalho, um programa vem auxiliando e dando orientações necessárias para quem já está próximo da aposentadoria. O objetivo principal do projeto de preparação para a aposentadoria que nós desenvolvemos no TRT é desenvolver uma política de valorização e reconhecimento do servidor que está próximo à aposentadoria, né? E trazer uma reflexão junto a esse servidor para que ele se prepare de forma consciente, né? E tome uma decisão acertada nesse momento assim, realmente tão importante da sua vida, né? O projeto ele consiste numa sequência de 4 reuniões grupais que a gente faz ao longo do ano. Este ano, os aposentados e pensionistas do INSS, que ganham acima de um salário mínimo, tiveram reajuste de 5,56%. Os outros benefícios, como auxílios e pensões, também foram reajustados com a mesma porcentagem. E para falar mais sobre a Previdência Social, nós temos como convidados aqui no estúdio o chefe de reconhecimento de direito da executiva do INSS em Fortaleza, Paulo Barcelar, e o advogado previdenciarista Vinícius Maia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, eu queria começar falando então sobre os benefícios. Na verdade, quais as vantagens de se contribuir para o INSS, seja para quem tem carteira assinada, como também tem a possibilidade de quem não tem carteira assinada também contribuir, não é isso? Exatamente. A Previdência Social, como o nome já próprio diz, né, é um seguro social. Então, quem contribui, quando tem um problema, um risco social em que ele impede dele exercer a sua atividade laboral permanente, né, habitual, e também a proteção da sua família. Então, esse seguro social vai ser transferido através de benefício, né? Vai ser materializado mesmo através de benefícios, tanto para ele, o segurado, que contribui, como para também a sua família. Então é importante essa questão da pessoa que trabalha, mesmo sem carteira assinada, ela pode contribuir individualmente. Inclusive a dona de casa também já pode contribuir até com um valor menor. Aquela dona de casa que é cadastrada no Bolsa Família, no CAD único, em que a família ela tem uma renda per capita menor do que 2 salários mínimos, e ela não tiver renda nenhuma, ela pode pagar apenas 5% do salário mínimo. Quer dizer, ela não trabalha, não exerce nenhuma atividade, não tem nenhuma remuneração, mas ela quer ter a proteção social da Previdência. No caso, como você falou, no caso de uma doença, de um acidente, né, ela vai ter direito a um benefício, enquanto ela está sem poder exercer as suas atividades, mesmo que seja dentro de casa. Então, aquela pessoa que trabalha e que às vezes ela aceita trabalhar sem carteira assinada, ela está correndo o risco dela ter um problema e ela não ficar segura quando tem esse problema, não ter direito a nenhum benefício, para que enquanto ela não tenha a capacidade de retornar ao trabalho, ela ficar recebendo algum benefício da Previdência. Então, essa alerta que a gente deixa, né, para a pessoa que às vezes aceita um trabalho por estar com problemas financeiros, acaba aceitando e não
e não tem a sua carteira assinada. E aí já tive casos na Previdência, por exemplo, de um segurado que no mesmo dia que saiu para trabalhar, era uma pessoa que trabalhava com moto, e foi acidentado e veio a falecer. Então aí a sua família ficou desprotegida, até que a gente fizesse pesquisa, entender que ele realmente estava trabalhando naquele dia, né, num dia só de trabalho ele sofreu um acidente e faleceu. E aí, felizmente, a gente conseguiu conceder a pensão para a família dele. Mas é uma coisa muito difícil, porque se ele não tinha ainda a sua carteira assinada, fica difícil para a Previdência saber se ele realmente era empregado. Então a Previdência teve que fazer pesquisa, né, de conversar com a empresa e ver realmente que ele tinha provas de que exercia atividade e aí pôde receber um benefício. Mas sem a carteira assinada, fica com problema da Previdência descobrir se ele realmente era segurado da Previdência. Quando o trabalhador tem a carteira assinada, quem se responsabiliza por essa contribuição, né, junto ao INSS? E para quem não tem, no caso, carteira assinada, como deve fazer para, enfim, ter realmente os direitos garantidos aí? Essa contribuição é de responsabilidade do empregador, do patrão. Então, ele, de fato, tem que fazer esse recolhimento para a Previdência Social. E o que o Paulo falou, só voltando um pouco, é de extrema importância. Embora a Constituição ela proteja o trabalho, o trabalhador, mas a relação de emprego formal, uma carteira assinada, ela facilita muito. Facilita em vários aspectos. Muito embora aquele trabalhador que não esteja com a carteira assinada, ele venha buscar pelos seus direitos, eu falo fazendo pesquisas, o INSS vai ter que fazer pesquisas para ver, ele vai ter que ir à Justiça do Trabalho reconhecer aquele vínculo, mas as facilidades são grandes para quem tem a carteira assinada. Uma situação que talvez seja de desconhecimento, aquele segurado que tem carteira assinada fica ali desempregado, acabou o contrato de trabalho, mesmo ele desempregado, ele ainda passa, pode chegar até 3 anos desempregado, e mesmo assim ele ter direito a benefícios previdenciários, não só ele, como também os seus dependentes. A história do motoqueiro que caiu, que se acidentou e faleceu, uma hipótese, se ele fosse um empregado, tivesse 8 meses desempregado procurando um emprego, e isso tivesse acontecido nesse momento, ele tivesse falecido, os herdeiros dele, os dependentes, melhor dizendo, teriam direito às pensões. Okay. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre Previdência Social. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo, né? Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem, e você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. E no caso, então, das pessoas realmente que não têm a carteira assinada, que querem contribuir para a Previdência Social, como elas devem proceder? Bom, a Previdência ela tem 5 tipos de segurados. O empregado, que é aquele que a gente mais se conhece, né, que tem a carteira assinada, pode até não ser basicamente de carteira assinada. Por exemplo, um cargo comissionado, secretário de município, de obras, secretário de finanças, ele é um segurado da Previdência e é considerado como empregado, mesmo sem ter a carteira assinada. Ele vai contribuir como
o doutor Vinícius falou, o empregador que é responsável pelas contribuições, mas vai contribuir como empregado, que é de 8%, 9% ou 11%, dependendo do seu salário. Mas tem aqueles que não são empregados, que são, pode ser contribuinte individual, são as pessoas que trabalham por conta própria ou prestam serviço a alguma empresa, tipo um pedreiro, um marceneiro, um advogado, dentista, os profissionais liberais em geral, né? Um médico, um dentista. Eles são contribuintes individuais, então eles podem contribuir com 3 alíquotas diferentes. Podem contribuir com 20% sobre o salário mínimo até o teto da Previdência, que é hoje de R$ 4.300 mais ou menos, através de um carnê, a pessoa compra um carnezinho, né, em qualquer livraria e contribui com um código de 20%. Ele vai poder se aposentar por tempo de contribuição ou se aposentar por idade. O contribuinte individual também, que ele queira somente se aposentar com salário mínimo, ele pode aderir ao plano simplificado de previdência. Porque eu sempre conversava, por exemplo, com os mototáxis na rua, olha, por que você não contribui? Aí não, porque 20% é muito caro. Então, o governo criou um plano simplificado, reduzindo de 20% para 11%. Então, aquele que quer somente se aposentar com um salário mínimo, ele vai pagar 11% só do salário mínimo. Aí tem que ser fixo, 11% do salário mínimo. Ele também compra um carnê na rua e começa a pagar com o códigozinho dessa alíquota. E aí foi criado também, em 2008, o microempreendedor individual, que quer formalizar a sua empresa. Às vezes é um mecânico que ele tem uma lojinha, né? Tem uma oficina mecânica, então ele quer comprar uma máquina. Então o microempreendedor individual ele vai ter acesso aos bancos, vão ter juros menores e vão se formalizar. Aí ele vai contribuir somente com 5% da Previdência. Ele pode contribuir com 5%. Isso são os contribuintes individuais. E tem as facultativas, que são a pessoa que não trabalha, como a gente falou há pouco, né? Um estudante, um estagiário, uma pessoa que está desempregada momentaneamente, mas quer contribuir para contar aquele período que ele está desempregado, para ter direito à aposentadoria e ter direito aos outros benefícios. Ele pode contribuir também com a mesma forma, de 20%, 11% para quem quer aderir ao plano simplificado, se aposentar por idade, num valor fixo de um salário mínimo, e a dona de casa, que é cadastrada no Cade Único, que vai pagar somente 5%. A gente ainda tem também as empregadas domésticas, né? Um exemplo do contribuinte individual é a diarista, que é diferente da empregada doméstica, que é outra forma de segurado, é outro tipo de segurado. A empregada doméstica ela vai ter a sua carteira assinada, e aí, como o doutor Vinícius falou, a importância da pessoa não aceitar um emprego que não tem a sua carteira assinada, porque basta assinar a carteira, no primeiro dia que ela tem de emprego, ela já está assegurada da Previdência, porque quem vai ser responsável por pagar as contribuições dela são os patrões, né? Então, a empregada doméstica. E também tem os trabalhadores rurais, então tem outros segurados. Doutor Vinícius, hoje quais são os casos que realmente envolvem a Previdência Social na Justiça do Trabalho? Quais são esses casos mais comuns? Na Justiça do Trabalho, o que eu reputo mais interessante são os acordos trabalhistas. Às vezes aquele empregado está ali, a carteira dele não está assinada, ele busca então o amparo da Justiça do Trabalho para enfim, reivindicar seus direitos. É muito comum, na hora da audiência, chegarem a um acordo das partes, do empregado, aquele trabalhador, e aí apenas firmarem aquele acordo e não lembram naquele momento que tem que ficar constando o vínculo empregatício a respeito daquele período todo trabalhado. Eles resolvem ali a situação, vão para casa, pensam que está tudo resolvido, mais na frente pensam que aquele 2 anos, 3 anos trabalhando naquela empresa, sem a carteira assinada, recebeu a verba trabalhista lá no acordo, pensa que aquele vai ser levado na hora de fazer o cálculo da aposentadoria. Não vai. É um alerta que se faz. Tome muito cuidado nesse momento. E o dica que se faz, quando você for fazer um acordo, converse com o seu advogado, converse com o juiz e peça, hipoteticamente falando, estou aqui, o cidadão está entrando com uma ação para reconhecer um tempo trabalhado naquela empresa com um vínculo empregatício. E aí foi feito um acordo, vamos assim dizer, na Justiça do Trabalho, de 3 anos. E aí na hora de pagar a guia de recolhimento da Previdência, às vezes emite só uma guia, referente só àquela competência. Na hora que ele vai chegar no INSS, vai ter dificuldades. Porque embora ele tenha trabalhado os 3 anos, mas a guia só estava só com 1 mês, que foi da competência da audiência ali. Então não custa nada pedir, olha, eu queria que na guia constasse a referência desses 3 anos, para que eu possa levar ao INSS fazer essa averbação. Então na Justiça do Trabalho,
Essa talvez seja a minha maior preocupação hoje, eu acredito também que dos magistrados. Afora isso, que não é bem direto da Justiça do Trabalho, já visto que a competência mais é federal e estadual, tem a questão do acidente de trabalho. Que o acidente de trabalho hoje talvez seja a maior demanda, né, da Justiça do Trabalho. O acidente de trabalho, aquele acidente ou doença ocupacional que o empregado tem correlacionado ao trabalho dele. Não necessariamente dentro da empresa, como, mais uma vez, o exemplo do início aqui da nossa conversa, né, daquele motoqueiro que caiu lá, que se acidentou. Esse acidente de trabalho ele pode gerar dois benefícios previdenciários, que é o auxílio doença decorrente do acidente de trabalho, ou o auxílio acidentário propriamente dito. Mas também nada impede que aquele cidadão que tenha comprovado esse acidente de trabalho, tenha recebido o auxílio doença acidentário, ele possa demandar contra a empresa. Mas daí ele vai ter que comprovar, a empresa tem que ser culpada ou por negligência da causa daquele acidente para ele demandar uma indenização à Justiça do Trabalho decorrente por danos materiais ou morais. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo sobre a Previdência Social. Hoje existem alguns projetos, propostas aí de lei para fazer algumas alterações na Previdência e uma delas envolve a pensão por morte, né? Eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre isso. Na verdade, que tipo de alterações estão sendo propostas, que tipo de reforma está sendo proposta hoje na Previdência Social? Bom, assim, existe uma preocupação muito grande com aquela questão do déficit previdenciário, né? Muitas pessoas falam que existe déficit previdenciário, mas o que a gente sabe é que esse déficit, ele se refere apenas aos benefícios urbanos. Porque em relação à Seguridade Social, porque a Previdência Social ela é um braço da Seguridade Social, que leva em conta a saúde, a assistência e a previdência. Então, naquilo que você fala, olha, eu arrecadei dos empregados X e eu vou agora pagar as aposentadorias. Essa conta ela não fecha, mas quando você pega as outras contribuições previdenciárias, que é a parte das empresas, as contribuições sobre o lucro líquido, sobre a receita das empresas, sobre os estádios de futebol, as rendas dos jogos de estádio de futebol, para quem tem um clube com um time profissional, 5% dessa renda vai para a Seguridade Social. As loterias. Né? As loterias, né? Uma parte da Mega Sena vai para a Previdência. Então, essa caixa, ela é superavitária. Então, mas quando você fala somente na Previdência, aí se tem uma discussão se há déficit ou não. Então, pensando em diminuir esse déficit, né, muitos projetos acabam pensando o que fazer para diminuir esses déficits. E uma dessas propostas é diminuir, por exemplo, o tempo em que a pessoa fica recebendo a pensão por morte. Veja bem, Camila, se uma pessoa, essa pessoa que, vamos dar de novo aquele exemplo do motoqueiro, né? Ele, com um dia só de contribuição, ele já é segurado da Previdência. E na hora que ele faleceu, a família dele vai ter direito à pensão, basta que tenha um dia só, porque a pensão ela não exige carência. Então, a esposa dele, ela vai receber essa pensão o resto da vida. Ela vai poder casar novamente, ela vai se aposentar e vai acumular a aposentadoria com a pensão, então ela não vai perder essa pensão nunca. Se existem projetos de lei agora, por exemplo, para diminuir o tempo da esposa, que uma esposa que fique 2 anos só casada, ela tenha só 2 anos de pensão. Existe esse projeto. Existe um projeto que se ela casar, ela perde a pensão, como era antigamente na Lei Orgânica da Previdência Social. Então, muitos projetos que estão falando para diminuir, mas também são muitos projetos. Existe, a gente não tem como. Existe aquele projeto também para mudar a forma do cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, que é do urbano. Que, só para esclarecer, hoje em dia não existe a idade mínima, né? Para poder você requerer a sua aposentadoria. Por isso foi criado o bendito fator previdenciário lá em 99. Então, também existe um projeto tramitando que eles querem substituir esse fator previdenciário, retirar da lei, criar uma forma 85-95, em que soma-se o tempo de contribuição da mulher com a idade, ela só poderia se aposentar a partir de 85, somando essas duas, digamos, 30 anos de contribuição e 50 anos de idade, não daria 85, então ela não poderia se aposentar, mas somando 85 ela se aposentaria. E para o homem 95, integral sem fator e nada. E para o homem 95, da mesma forma.
Mas são projetos, né? Temos que esperar nada o Congresso. esteja São projetos que não tem nada Porque na concretizado Previdência... e também que eu entendo também que não vai haver, essa questão da pensão eu acho injusta, porque não vai haver um impacto tão grande assim para diminuir. Né? Apesar da esposa ficar recebendo a vida inteira, mas são muito poucas, né, pensões. Mas só para lembrar, de fato, são projetos, podem vir a ser aprovados ou não. E na Previdência, que vai valer, a lei que vai valer é aquela lei do momento em que você vai implementar as condições para se aposentar. Então, provavelmente eu ou o Paulo, quando nós formos nos aposentar, certamente serão outras leis, mas ninguém sabe. E que vai valer serão aquelas leis lá na frente. Para que fique claro hoje para quem vai contribuir, né? O tempo de contribuição, aposentadoria por idade, eu queria que os senhores falassem hoje realmente qual é o parâmetro utilizado. Hoje nós temos 2 aposentadorias, em regra. São 4, mas 2 para quem está contribuindo. A aposentadoria por tempo de contribuição, aí o homem ele se aposenta aos 35 anos, né? E a mulher aos 30 anos de contribuição. Isso independentemente da idade. Já existe também a aposentadoria para a pessoa com deficiência, que diminuiu esse tempo de contribuição. O homem ele vai poder se aposentar aos 33 anos e aos 24 anos ou aos 29 anos. Vai depender da sua deficiência. E a mulher também, ela se aposenta com 30 anos, integral, mas ela vai poder se aposentar com 28 anos, com 24 anos ou com 20 anos, dependendo da sua deficiência. A pessoa com uma deficiência muito grave, a mulher pode se aposentar com 20 anos de contribuição, por exemplo. E tem a aposentadoria por idade, que é o homem 65 anos e a mulher com 60 anos de idade. Mas essa daí precisa ter 15 anos pelo menos de contribuição. Ela tem que ter idade e contribuição. A aposentadoria por contribuição independe da idade. Mas a aposentadoria por idade é o homem 65, a mulher 60, mas com 15 anos de contribuição. Então, por isso, Camila, muita gente confunde. Olha, eu não vou contribuir porque quando eu chegar aos 65 anos, eu vou me aposentar. Então, se você não contribui durante 15 anos, você não se aposenta. Agora, então, é um alerta que você fala aí. Que no caso da idade, esses 15 anos e a idade, elas não precisam conjugar no mesmo dia. Você pode ter tido já 15 anos de contribuição lá atrás e chegado na idade hoje, você teria direito. É uma benesse. Mas tem que juntar os dois. Agora, mas eu conheço uma pessoa que nunca contribuiu e se aposentou. Não existe. Você nunca vai ter uma pessoa que aposentou. Ela pode ter um amparo social ao idoso, que é aos 65 anos, tanto para o homem como para a mulher, que pode não ter contribuído esses 15 anos realmente, mas não é uma aposentadoria. É um amparo em que a Previdência vai pagar, mas é um benefício da assistência social, não é um benefício da Previdência. Ele vai ter esse benefício de um salário mínimo, mas vai depender da sua renda familiar. Que para ter direito, não basta ter os 65 anos. Ela não pode ter uma renda familiar per capita menor, igual ou maior do que 1/4 do salário mínimo. Ela tem que ter menor do que 1/4 do salário mínimo, que hoje dá R$ 189. Então, não é sempre que a pessoa tem. Então, alerta-se. Olha, não deixe de contribuir, porque eu não vou contribuir, porque quando eu chegar à idade eu me aposento. Não se aposenta. Você pode ter ou não um direito assistencial. Hoje, como é que está o acesso ao INSS? Né? A gente tem as agências, mas também quem quer tirar dúvidas, quem quer realmente esclarecer alguns pontos, pode procurar aonde, né? A Previdência Social, ela tem as agências, né? Você pode ir de qualquer bairro, você pode ir em qualquer agência, não há área de abrangência. Mas para quem não quer pegar fila, não quer esperar mais um pouco na agência, porque quando tem uma agência com uma demanda muito grande, lógico que o serviço vai ser demorado, né? Mas você pode fazer isso através da internet, quem tem internet, você pode fazer vários serviços na internet, desde contagem do tempo de contribuição, a uma simulação da sua renda da aposentadoria, como agendamento de benefícios e também agendamento de perícia médica. Você já pode marcar você está doente, a empresa ela vai te mandar 15 dias, né? A empresa paga 15 dias, no caso do empregado, e no 16º dia em diante ela pode agendar um auxílio-doença, que ela vai fazer uma perícia no INSS. A perícia é no INSS, mas a marcação, o agendamento pode ser feito pela internet, pelo site da Previdência, que é www.inss.gov.br, mas ela também pode fazer sem internet, quem não tem internet, através do telefone 135. Esse telefone é todo dia e a ligação é gratuita para telefone fixo e uma ligação de telefone fixo quando a pessoa liga de celular. Então, esses são os canais remotos em que a pessoa pode fazer qualquer coisa sem precisar ir na agência do INSS. Ok. Obrigada pela participação das senhoras.
Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a Previdência Social. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá! Olá, no programa De Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre acidente de trabalho. Em 28 de abril é comemorado o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças de trabalho, uma data para lembrar à sociedade a atuação dos órgãos encarregados da proteção trabalhista e previdenciária no combate e prevenção, bem como as consequências que os acidentes acarretam. Segundo a Previdência Social, um dos setores em que mais ocorrem acidentes é o da construção civil. Para o Ministério do Trabalho, um operário deste segmento tem 3 vezes mais a possibilidade de se envolver em um acidente fatal do que qualquer outro profissional. Sem os equipamentos de proteção, as chances de acidente aumentam ainda mais. As estatísticas só não são mais exatas porque geralmente não é feito comunicado sobre os acidentes aos órgãos competentes. A estimativa também do Ministério do Trabalho é de que ocorrem, em média, 7 mortes em acidentes de trabalho por dia em todo o país. Vamos ao fato. Os números de acidentes de trabalho no Ceará são alarmantes. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou quase 735 mil ocorrências somente em 2012, dos quais mais de 13 mil foram no Ceará. A estatística revela uma média de 36 por dia aqui no estado. Por aqui a situação é muito mais preocupante porque enquanto no resto do Brasil é apontada uma diminuição no número de acidentes de trabalho, no Ceará a elevação é constante. Os números de 2013 ainda não foram divulgados pelo Ministério da Previdência Social, que é o órgão responsável por notificar todos os acidentes de trabalho no país. O que se sabe é que a construção civil continua no topo do ranking. Outras categorias também correm riscos diários de acidentes de trabalho, como os mototaxistas e os motoristas do transporte complementar. Colisões são certas porque muitos trabalhadores que trabalham diariamente, eles dirigem ali questão de 18 horas por dia, às vezes 2, às vezes 1, ele tem um risco maior a um acidente, tanto na área de colisão como também, para mim, acidente de trabalho também gera dentro da área da segurança, porque nós trabalhadores que somos assaltados diariamente, o nosso fator psicológico também mexe com o nosso acidente. Para mim é um acidente de trabalho muito sério, porque eu não sei, quando eu entro num carro para ser motorista ou para ser cobrador, se eu volto. Então, o meu fator psicológico nos abala, muitas vezes nos afasta. De acordo com a lei, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional de caráter temporário ou permanente, causando afastamento, perda ou redução da capacidade para o trabalho e até mesmo a morte do segurado. Também são considerados como acidentes de trabalho o ocorrido no trajeto até 2 horas depois entre a residência e o local de trabalho do segurado. A doença profissional produzida ou desencadeada pelo exercício da profissão, adquirida em função de condições especiais em que a função é realizada. E para falar sobre o assunto, o programa De Fato e de Direito recebe hoje o juiz do trabalho, Dr. Carlos Alberto Trindade Rebonato, e o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho aqui no estado do Ceará, Luiz Marvão, a quem eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutor Carlos Alberto, a gente falou de uma estatística aqui, mas o número é bem acima disso que se divulga. Sim. A estatística que você tem aí, ela é de 2009. De 2009 para cá, são 4 anos. E hoje, estima-se que pelo menos 10 trabalhadores por dia percam suas vidas trabalhando. E o que é pior,
40 trabalhadores por dia ficam inválidos permanentemente. Ou seja, a cada dia, 50 trabalhadores saem de casa, 10 não voltam e 40 ficam inválidos para sempre. Trocando em miúdos, a cada 4 dias cai um avião, deixando todos os seus passageiros inválidos para o resto da vida. E a cada 20 dias cai outro avião, matando todos os trabalhadores que estão dentro dele. É um Boeing a cada 20 dias no Brasil. A gente falou aqui na abertura sobre a construção civil. Ainda é o maior representante dessas mortes? A construção civil virou um ícone por conta do PAC. O PAC acelerou os canteiros de obras, então ela assustou muito. Mas é a indústria que causa maior número de acidentes de trabalho, inclusive fatais. Com um agravante, esses índices que você leu e que eu estou comentando, eles não representam nem a metade dos trabalhadores brasileiros, porque elas só representam o trabalhador que tem carteira de trabalho assinada e o que tem o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que, em regra geral, o empregador não gosta de preencher, porque se a empresa dele tiver muitos CAT, sobe a cota do INSS, sobe o custo INSS para ele. Existe algum segmento que não é contemplado, que nem aparece nessas estatísticas que a gente falou aqui? Por absurdo que pareça, no mundo, 30% de todos os acidentes de trabalho que ocorrem na agricultura, no campo. No Brasil, é um paradoxo que apenas 1% dos acidentes de trabalho existentes são referentes aos trabalhadores rurais. Isso porque eles estão fora das estatísticas do INSS. Quem tem que notificar o acidente rural é o sindicato rural. Então, aquele trabalhador que se corta com a faca, que se corta com o facão, com a enxada, picado por cobra, que sofre um acidente em cima do trator, que falece em decorrência disso, ele não entra na estatística, porque os sindicatos não têm esse costumes. E o pior ainda, uma bomba relógio que nós temos na agricultura, que são os agrotóxicos. O agrotóxico vai envenenando o trabalhador dia a dia, mês a mês, em 10 ou 15 anos, aquele trabalhador que não teve carteira assinada aparece com uma leucemia, aparece com um câncer, aparece cheio de feridas, não tem como se fazer nexo causal entre o agrotóxico que ele trabalhou durante 10 anos e aquela enfermidade, e aquele falecimento. Presidente, qual é exatamente a função do sindicato dos técnicos de segurança do trabalho aqui do Ceará? A função do sindicato, como todos os sindicatos, é justamente apoiar, né, e garantir o exercício, já que nós não temos conselho hoje regional, né? Então o sindicato tem esse papel de orientar e zelar pela qualidade dos bons serviços técnicos, né? E eleger alguns programas que é editado pelo Ministério do Trabalho para que nós técnicos de segurança procurem fazer o melhor possível dentro das empresas. Essa função de técnico, ela existe há quanto tempo aqui no Brasil, de segurança do trabalho? Hoje o SESMIT, ele tem 27 anos, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina de Trabalho, que é composto por engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e enfermeiro do trabalho. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre acidentes de trabalho, causas e consequências. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Bem, o papel do juiz, ele atua na primeira instância, que é onde dá ingresso à petição do processo inicial. E o desembargador, vem da palavra desembargar, que é o julgar o recurso, como outrora era chamado. Então, são duas atividades com a mesma, vamos dizer, natureza, proferir decisão,
mas só que de forma especializada. O juiz de primeiro grau profere a sentença, se a pessoa se inconformar, porque não foi o resultado que ela esperava, então é humano que ela possa recorrer, que é o chamado duplo grau de jurisdição. Então, os desembargadores nos tribunais, que são os tribunais de segundo grau, de segunda instância, resolvem, nesse nível, o inconformismo demonstrado pela parte que perdeu o processo. A gente, quando fala em estatísticas, o doutor Carlos Alberto falou que o número é bem maior, talvez não haja essa comunicação presente. Quando se fala de Ceará especificamente, esses números batem? O Brasil hoje corre em média no Brasil cerca de 700 mil acidentes por ano, certo? E o Ceará não poderia ficar de fora nesse índice, e também está muito alto, né, que devido muito à obra do PAC. As obras da Copa também devem refletir isso, né? Eu digo muito que o trabalhador já perdeu a Copa, porque foram 9 mortos já nos estádios, né? E tem para mais de 30 feridos, mutilados, quer dizer, nós já, equivalente a um time de futebol, já perdeu, né? Então, é o padrão FIFA, né, chamado, né? Padrão FIFA aí que chega aí, rasga a Constituição do país, rasga as leis existentes do país, né? Mandando menores trabalhar nos estádios, certo? Isso aí nós combatemos o trabalho infantil, quer dizer, e vem isso aí lá de cima, de Brasília para cá, dizendo que tem que aceitar o trabalho do menor nos estádios de futebol. Então, os índices de acidentes, para você ter uma ideia, o Brasil já foi campeão. Hoje está em 15º em acidente de trabalho no mundo, tá? Hoje, quando você fala assim de as pessoas que ficam fora das estatísticas, nós temos o funcionário público, porque ele não é abrangido pela CLT, as micros e pequenas empresas, que é 90% das indústrias no Brasil, ficam de fora. Outro agravante é que nós fazemos muita lei. O Brasil, acho que é o maior país da América Latina em legislação trabalhista, e pouco é fiscalizado. A ineficiência do Ministério do Trabalho, né, eu estou falando assim em recursos humanos, hoje não tem fiscal suficiente. Então o Brasil peca, ele faz muita lei, mas não tem capacidade de fiscalizar. Então, e por outro lado, a falta de cultura prevencionista por parte de algumas empresas também já une o útil ao agradável, né? Quer dizer, o Ministério do Trabalho não fiscaliza e o patrão pergunta, está na convenção? Não. Então deixa o fiscal chegar que eu faço. Então é mais ou menos assim que funciona. É isso, doutor Carlos Alberto. É isso e, infelizmente, muito pior, porque o presidente do sindicato falou na fiscalização. É uma função do Ministério do Trabalho, através da Superintendência do Trabalho, fiscalizar todas as relações de trabalho. Só para os senhores terem uma ideia, no Ceará, para todo o Ceará, existem apenas 110 fiscais. Para todo o estado do Ceará? Para todo o estado do São Ceará. 84 municípios, 184, perdão. Não tem um técnico para cada município. E agora, com o advento das domésticas, que também entrarão para a relação formal de trabalho, como é que se espera, o que se espera de um estado, de um país que tem 110 fiscais para todas as indústrias do estado do Ceará. Todas as relações de trabalho, como falou o meu colega, todas as microempresas, todos os estabelecimentos agrícolas. É irrisório, não existe fiscalização. Existe, o que está ocorrendo é um sucateamento programado, planejado, está sendo executado do Ministério do Trabalho para terminar com essa função. Isso facilita a manobra das empresas que não querem seguir a lei, por exemplo? Isso facilita todo tipo de manobra, das empresas que não querem cumprir a lei, das empresas que querem cumprir a lei e às vezes precisam de um atendimento, de uma orientação. Nem esses que querem seguir a lei estão tendo a oportunidade de ter a consultoria, de ter aquela informação correta dos fiscais, pois é deles a função de analisar
toda a espécie de risco que o trabalhador sofre. Ok. Ô Luiz, qual é a função de uma CIPA numa empresa? A função da CIPA é prevenir acidentes e doenças no trabalho, né? Ela é composta por representantes do empregado e dos empregadores. O empregado elege os seus 50% e a empresa indica mais 50%. Não quer dizer que o representante do empregado vai defender o empregado e o representante do patrão vai defender o patrão, não. Todos vão sentar numa mesa para discutir a prevenção de acidentes no trabalho. E essa equipe ela é comandada pelo técnico de segurança do trabalho? Não, a CIPA ela tem vida própria. O técnico de segurança ele é chamado pela comissão quando há alguma dúvida técnica relacionada a acidente de trabalho e o técnico está lá para orientar, tanto o representante do empregado quanto do empregador. Existem profissões consideradas bem mais arriscadas no que se refere à insalubridade, periculosidade? A Constituição Civil, hoje, por exemplo, quem comanda o ranking de acidente de trabalho no Brasil é o transporte de carga, juntamente com a Constituição Civil e hospital. Né? A área hospitalar hoje, vem aí uma surpresa, né, que a área hospitalar está no ranking em 2013, ainda não saiu os dados, mas a gente já tem essa informação que a área hospitalar está lá em cima, igual a Constituição Civil em número de acidente de trabalho. Então isso é muito agravante. Hoje se gasta 51 bilhões em acidente do trabalho no Brasil, tá certo? E a cada 57 pessoas que acessam o INSS, 57 são para requerer benefício relacionado ao acidente de trabalho. Carlos Alberto, a gente tem um problema instituído de saúde pública no Brasil e aqui em Fortaleza, especificamente no Ceará, que são os acidentes envolvendo os motociclistas e grande parte deles é motoboy, é motofretista. É uma categoria que se arrisca bastante também, né? O transporte, ele está no ápice dos acidentes do trabalho. Apenas uma observação, por uma incompetência nossa que eu falo, do Estado brasileiro, nós não estamos computando como acidente de trabalho aquele acidente ocorrido com o mototaxista, com o motoboy, com o taxista, com o motorista de caminhão que dorme na direção e passa por cima de um carro de uma família com 10 pessoas, mata essas 10 pessoas em um acidente de trabalho, o motorista de ônibus que vira um ônibus e fere 30 pessoas, mata outras 10 pessoas. Todos esses acidentes não estão sendo computados como acidente de trabalho e devem ser computados como acidente de trabalho. E eu gostaria aqui de deixar um alerta para a população brasileira, o que está sendo feito nesse momento no Congresso Nacional, um crime de lesa pátria, que é a mudança da lei dos caminhoneiros. Estudos garantem que a maioria, 80% de todos os acidentes de trabalhos ocorrem na sobrejornada, ou seja, quando o trabalhador esgota as suas forças físicas, suas forças mentais, o que ocorre geralmente após 8 horas de trabalho e segue trabalhando 14 horas, 20 horas por dia, como é o caso dos caminhoneiros. E uma lei veio no Brasil, há 2 anos atrás, foi feita para restringir a jornada do caminhoneiro, para dar ao caminhoneiro uma jornada como a de todos os trabalhadores. E, infelizmente, por ganância dos embarcadores, dos donos de empresa, essa lei está sendo derrubada nesse momento, entregando caminhões de 20, 30, 50 toneladas na mão de um profissional que vai ter que trabalhar 10, 12, 15, 20 horas, colocando em risco a vida dele e a vida de todo mundo que está na estrada, inclusive a minha e a sua. E a gente tem que ficar de olho e denunciar, né? Certo. Olha, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, debatendo hoje os índices alarmantes de acidentes do trabalho aqui no Brasil. Doutor Carlos Alberto, a gente falou de números aqui, falou de fatos que não são mostrados, deveriam ser mais mostrados para a população de uma forma geral, números de acidentes de trabalho no Brasil. O que é que pode ser feito para mudar essa realidade? Bom, em primeiro lugar, acidente de trabalho não é uma coisa normal. Não é uma coisa que 100 pessoas saem, uma vai se acidentar. Não, acidente de trabalho, todo acidente de trabalho é previsível.
todo acidente de trabalho é evitável. Então é prevenção que deve ser feita. É a prevenção. Em primeiro lugar, a prevenção. E para chegarmos à prevenção, nós temos que começar na base, na educação. Nós temos um grupo aqui no Ceará, que é réplica de outros grupos existentes no Brasil, que estamos estudando o acidente de trabalho, que é o GTRIM, que é o Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidente de Trabalho. Nós estamos tentando trabalhar com as crianças, tentando trabalhar com os currículos escolares, para incluir na educação básica do povo brasileiro noções de segurança de trabalho e de cidadania, porque é uma coisa básica. Todo aluno, toda criança que está na escola, ou quase toda, 99% da criança que entra na escola, na alfabetização, vai ser um trabalhador. Se não for um trabalhador, será um empregador. O 1% é um desvio, vai ser um marginal, vai ser um incompetente, vai ser Tomara que zere uma um dia, coisa, né? vai ser, não terá competência, condições físicas para isso. Mas 99% das crianças que estão na escola será um trabalhador. E nós temos nada no primeiro grau, nada no segundo grau, e por incrível que pareça, nós temos quase nada nas faculdades. Eu fiz um curso há muito tempo atrás de Direito que não vi nada sobre acidente de trabalho. Nada sobre acidente de trabalho é ministrado nas faculdades de engenharia. Não é mesmo. Nada sobre acidente de trabalho é ministrado nas faculdades de medicina, para que o médico, quando detecta um acidente de trabalho, encaminhe pelo menos a notificação de que ocorreu um acidente de trabalho, que está socorrendo uma pessoa vítima de acidente de trabalho, para que essa pessoa entre na estatística e possa refletir a realidade. Então nós temos que trabalhar a educação. Verdade. E a prevenção. E a prevenção. Ô, presidente, e que o empregado que está trabalhando hoje acha que é vítima por falta de um equipamento adequado para trabalhar, o que é que ele deve fazer? Bom, os acidentes de trabalho, eles não acontecem, eles são provocados, ou pelo homem ou pela máquina, né? Muitas vezes por falta de treinamento, né? Falta do uso de equipamentos, que o equipamento ele não evita acidente, ele ameniza o sofrimento. Então, há uma... Mas não deixa de ser uma medida preventiva também, né? E nós, técnicos de segurança, trabalhamos lá no piso da fábrica, orientando o trabalhador, que é o nosso dever, orientar patrão e empregados. Nós temos o dever de orientar e orientar bem, para que esse trabalhador não se acidente. A presidenta Dilma assinou, no final de 2013, um decreto-lei dizendo que todas as escolas dos 3 níveis, primeiro, segundo e terceiro grau, tem que ter normas de segurança do trabalho, certo? Só que o MEC está para fazer essas apostilas e encaminhar para as faculdades, para as universidades, para as escolas de primeiro, segundo e terceiro grau e implementar. Só que já está fazendo já o que? 6 meses, né? E até agora ninguém se ouviu falar. Eu acho que ela até, o GTRIM deveria até, viu, Carbonato? Tomar partido disso, né? Tomar partido disso aí e cobrar do próprio MEC, do Conselho Estadual de Educação, para que seja implementado e colocando em prática esse decreto-lei da presidenta Dilma, que institui nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau a questão da prevenção de acidentes no trabalho. Então, doutor Carlos Alberto, eu vou ter que encerrar só para finalizar. A pergunta que eu fiz até, quem acha que está sendo vítima por falta de material adequado para trabalho, deve procurar que órgão? O trabalhador que está sendo vítima de falta de material de proteção ou que está em risco, a primeira coisa que ele tem que fazer é não executar essa ordem. Não subir no andaime se não tiver os equipamentos de segurança. Não mexer na eletricidade se ele não for competente, se ele não tiver noção e se ele não tiver devidamente protegido. Não entrar no caminhão se ele não puder usar todos os equipamentos de forma correta nos horários adequados. Primeira coisa é o trabalhador, ele tem que se negar ele não é obrigado a correr isso. Esse risco. Ele não é obrigado a correr esse risco. E a denúncia deve ser feita? A denúncia deve ser feita, em primeiro lugar, ao sindicato, em segundo lugar, à superintendência do trabalho, e se nem o sindicato se manifestar, se nem a superintendência do trabalho se manifestar, ele pode
ir à Justiça do Trabalho, fazer a sua queixa diretamente a um juiz, que o juiz tomará as providências. Ok, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Muito obrigado pela presença, Luiz, Dr. Carlos Alberto, obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui, esperando que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de Fato e de Direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Anote aí nosso e-mail, de fato e de direito, @trt7.jus.br. E também o nosso telefone é 85, que é o DDD de Fortaleza, 33889426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site trt7.jus.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!